Eu quero começar a conversar com você em relação à misericórdia e à graça, mas não só definindo alguma coisa, como a gente vai voltar só para recuperar algumas informações, algumas realidades aí, mas também para pensar no reconhecimento, como nós reconhecemos essa graça maravilhosa dispensada a nós, essa misericórdia dispensada a nós também por Deus. Tanto misericórdia, tanto graça, são benefícios que nós recebemos do Todo-Poderoso. Não tem como nós não reconhecermos isso. De que forma nós podemos reconhecer isto? Nós vamos ver duas formas hoje, e aí depois, num outro momento, nós vamos continuar pensando nisso, porque nós temos dificuldades de reconhecer as coisas, nós temos dificuldades de reconhecer a ação de Deus, nós temos dificuldades de reconhecer a graça, nós temos dificuldades de reconhecer a misericórdia de Deus. Eu estou repetindo misericórdia e graça, que é para nos levar a compreender bem o significado disso tudo. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em João, no capítulo 10, no versículo 10. É um texto bastante conhecido. Alguns de nós sabem até de cor esse texto. Mas vamos ler com atenção, e aí depois nós vamos falar um pouquinho sobre uma porção de uma carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, que vai mostrar para nós e vai ensinar para nós o que é misericórdia e graça. Tudo isso em termos introdutórios, tá bom? Porque o que a gente vai falar, o cerne do que a gente vai conversar aqui e tocar, é a questão de como nós reconhecemos essa misericórdia, essa graça. Olha só. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É verdade que o texto aqui, Jesus não está se referindo ao ladrão que rouba relógio, ao ladrão que rouba carteira, ao ladrão que rouba alguma outra coisa de outra pessoa. O que Jesus está querendo dizer é que Satanás é o grande ladrão, que rouba a nossa alegria, que rouba a nossa paz, que rouba o nosso relacionamento com Deus, mas ele, Jesus, veio para que nós tivéssemos paz, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. É evidente que não é vida em abundância em termos financeiros, porque com Deus, se tivermos pouco ou se tivermos muito, a nossa confiança não está naquilo que nós temos. Aliás, é uma recomendação até do apóstolo Paulo, não é? Aos ricos eu digo que não coloquem o seu coração na sua riqueza. Mesmo que a ideia de riqueza é bem relativa. Isso, o que é riqueza para um não é riqueza para outro. O que é extra riqueza para mim, para um outro, está bastante descontente em relação ao que tem. Mas, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele vem para roubar a nossa paz. Ele vem para matar o nosso relacionamento com as pessoas e principalmente o nosso relacionamento com Deus. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Essa é uma das grandes manifestações da graça, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, que veio para nos dar isto, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então esse é um texto que vai nortear o todo, que fala sobre o nosso reconhecimento dessa graça e dessa misericórdia. Mas, para alguns que ainda não perceberam e não entenderam o significado dessa graça e dessa misericórdia,
O texto de Efésios, no capítulo 2, nos ajuda a entender teologicamente isso, nos ajuda a entender no nosso relacionamento com Deus, o que significa essa misericórdia e essa graça. Ali no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz assim, ou seja, Deus diz assim, através do apóstolo Paulo, Ele lhes deu vida. Ele, que ele quer dizer, é o próprio Cristo, porque ele vem dizendo isso no final do capítulo 1, que sujeitou todas as coisas debaixo, ou seja, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele, e aí ele começa o capítulo 2, ele, ou seja, esse Cristo, esse que é o cabeça da igreja, ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele, entre eles também nós, todos andávamos no passado, seguindo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é que antes de conhecer a Cristo, antes de nós podermos desfrutar da vida que só vem dele, nós vivíamos afastados de Deus, e não tem como nós não pontuarmos antes da nossa salvação. Algumas pessoas percebem e perceberam qual foi o momento da salvação. Eu percebi isso. O Manoel, antes de 1978, era uma coisa, e o Manoel, depois de 1978, era outra coisa. Eu continuo pecador, mas só que agora é um pecador que é convencido pelo Espírito Santo quando ele pensa errado, quando ele faz errado, quando ele toma atitudes erradas, e isso me deixa muito bravo comigo mesmo. Antes eu não sentia nada disso, agora eu sinto. Então, o que eu era antes, eu não tinha dimensão de Deus como eu tenho agora. Não é porque eu tenho, porque eu fui bom em receber. Eu tenho porque Deus abriu os meus olhos. Isso é graça. Tanto é que a partir do versículo 4, ele diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Então esse texto mostra claramente quem nós éramos e quem nós somos. Nós temos falado isso pela manhã, que um dos elementos importantes para nos levar a ter uma vida cristã com estilo, é entender isso, entender quem nós éramos antes e quem nós somos agora. Quem nós somos agora, porque Deus foi gracioso. O que nós somos agora não é porque nós merecemos. O que nós somos agora não é porque nós somos bons, porque nós pensamos direito, porque nós somos justos diante de Deus por nós mesmos. Não. Deus nos fez assim em Cristo Jesus. Isso é um presente que nós não merecíamos. Então, o que é graça? Graça é algo que nós não merecíamos e Deus nos deu. É um presente que Deus nos deu, mesmo sem merecermos. Isso é graça. Por isso é que o apóstolo Paulo fala isso, olha, vocês eram assim, agora vocês são dessa forma. Por quê? Porque Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E nesse texto ele menciona a palavra misericórdia. Então esse Cristo que
exerceu sobre nós, que direcionou para nós esses benefícios da graça como um presente que nós não merecíamos, Ele também direcionou para nós uma misericórdia, que significa, nós merecíamos ser punidos e nós não fomos. Então a diferença entre graça e misericórdia é essa. Graça é quando nós não merecemos e recebemos. E misericórdia é quando nós merecemos a punição e nós não recebemos a punição. Nós fomos lá no Antigo Testamento, falamos ali de Davi, não é? Nós não vamos voltar e trabalhar toda a mensagem, não é? Como nós trabalhamos domingo passado. Mas a grande diferença entre graça e misericórdia é importante para nós começarmos a caminhar em como reconhecer isso. O que nós vimos, a partir dessa ideia de benefícios, é que muitas vezes nós incorremos em dois erros, não é? Ok, nós recebemos de graça a graça, sem merecermos, e nós não recebemos a punição. Então nós consideramos isso como um direito adquirido, e aí nós começamos a requerer de Deus bênçãos e mais bênçãos, benefícios e mais benefícios. E às vezes nós percebemos que algumas coisas nós não recebemos, alguns benefícios nós não recebemos. O nosso Deus é um Pai, que sabe por que não dá alguma coisa que o seu filho pede. Às vezes, como filhos inconsequentes, que somos diante do grande Pai, nós pedimos coisas inconsequentes também. Então, muitas vezes, nós, de um lado, nós pegamos, olha, Deus é gracioso comigo, então, tudo que eu pedir, Ele vai me dar. Espera aí, calma, vamos com calma aí, não é? Vamos com calma aí, o Senhor direciona para nós disciplina de vida, assim como um pai educa um filho, não dando tudo aquilo que ele quer, mas dando tudo aquilo que ele precisa. Então, para que nós não incorramos nesse erro de entender a graça e misericórdia como um direito adquirido, porque aí nós entendemos, nós achamos que Deus é obrigado a dar tudo mais para nós, e aí nós nos decepcionamos quando nós não recebemos. Por isso é importante nós incluirmos aí que diante de tantos benefícios que Ele traz para nós e que Ele nos dá, o que realça? O que precisa realçar? A responsabilidade. O benefício nos leva à responsabilidade. As bênçãos de Deus precisam ser respondidas de maneira adequada. Ou seja, quanto mais somos abençoados, mais Deus requer de santidade, Deus requer de consagração. A quem muito é dado, muito é requerido, aquela palavra de Lucas no capítulo 12. A quem muito é dado, muito é requerido. Quanto mais bênçãos de Deus nós recebemos, maior a nossa responsabilidade em como responder a essas bênçãos recebidas. Então, percebe que a questão da graça e da misericórdia tem os dois lados. Recebemos benefícios de Deus, então é importante nós entendermos esses benefícios de Deus, percebermos mesmo, trazermos na nossa consciência o benefício da graça da salvação, como esse texto de Efésios falou. Olha, antes vocês estavam mortos, agora eu lhes dei vida. Antes vocês não respiravam espiritualmente falando, agora vocês respiram espiritualmente falando. Antes vocês não eram filhos, agora vocês são filhos. Antes vocês não tinham a esperança de vida eterna, hoje vocês têm esperança de vida eterna.
vocês não tinham os seus nomes escritos no livro da vida, e vocês teriam que responder pelas obras que vocês não são capazes de responder adequadamente aos meus benefícios. Agora, a minha graça te basta. Como Cristo mesmo falou para Paulo, não é? Quando Paulo colocou em angústia os seus espinhos, o espinho da carne que ele estava sofrendo. Lembram disso? Ali em 2 aos Coríntios. Jesus disse, a minha graça te basta. Então, é importante nós percebermos o valor dessa graça, os benefícios dessa graça, para perceber como nós podemos reconhecer, ou como nós devemos reconhecer essa graça e essa misericórdia. Então, é sobre isso, de maneira pontual, que a gente quer conversar hoje. Diante da graça e da misericórdia de Deus, como podemos demonstrar o nosso reconhecimento e como podemos expressar essa vida em abundância oferecida para nós? É uma pergunta que a gente vai tentar resolver aqui, tentar responder aqui, através de duas respostas. A primeira delas, um texto de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, ele já nos dá essa dica. Abra aí em Hebreus é antes de Tiago, está mais lá no final do Novo Testamento. Hebreus, o autor de Hebreus, eu não falo o nome, porque não se sabe exatamente quem foi o autor. Uns entendem que é Paulo, não é? Outros não. De qualquer maneira, o autor é bastante anônimo aqui, mas o conteúdo dessa carta, ela é muito expressiva. Ali no capítulo 10, a partir do versículo 19, e especialmente até a primeira parte do versículo 22, nos ajuda a entender como pode ser, num primeiro ponto do nosso reconhecimento, quando ele diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então ele dá algumas coisas aqui que tem a ver com essa graça. Pela graça, ele nos deu a capacitação de entrar no santuário, ou seja, nós podemos falar com Deus em nome de Jesus, ou seja, nós não precisamos de intermediário, nós não precisamos de sacerdote, nós não precisamos de pastor ungido nenhum, para entrar no Santo dos Santos, para entrar no trono da graça de Deus. Nós entramos porque o sangue de Jesus nos permitiu isso, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, porque quando Jesus morreu, quando Jesus expirou, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ele não se rasgou da bainha até em cima, ele se rasgou de cima até abaixo, ou seja, quem rasgou o véu foi os céus é quem rasgaram esse véu, permitindo que a gente entrasse. E o véu é Jesus. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, o que ele diz no versículo 22? O que nós precisamos fazer? Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo lavado com água pura. Só aí, o que nós precisamos, é nos aproximar de Deus pelo que Ele fez. Nós temos falado isso desde o começo, nós temos dificuldade de nos aproximar de Deus pelo que Ele fez, quando muitas vezes nós queremos nos aproximar de Deus pelo que Ele vai fazer para nós.
Nós somos como que meio interesseiros, lembra? A gente está falando isso desde o começo. Mas, uma forma de nós reconhecermos essa graça dispensada a nós, direcionada a nós, essa misericórdia direcionada a nós, uma forma de nós estarmos reconhecendo essa vida que foi dada em nosso favor. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Vida em abundância é o shalom de Deus em qualquer circunstância. Não importa se a circunstância está boa ou se está ruim, o shalom de Deus é a paz de Deus, a paz que vai além de circunstâncias, vai além de estarmos recebendo graça, estarmos recebendo benefícios. Então, esse reconhecimento de nos aproximar de Deus pelo que Ele fez, e não pelo que Ele fará. Então, gente, isso é vital para nós, entendermos graça e misericórdia, porque uma coisa é entender aqui, agora eu já sei definir o que é graça, é quando nós recebemos um presente que nós não merecíamos. Agora eu já sei definir misericórdia, a misericórdia é quando nós merecemos e Deus não aplica sobre nós. É muito mais do que definição, é vida, é ter vida em abundância, e quem trouxe vida em abundância para nós, foi o próprio Cristo. Por isso que Jesus, ali no capítulo 14 de João, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém experimenta paz, se não for através de mim, através da minha vida. Por isso nós somos cristãos porque temos a convicção de que recebemos a salvação em Cristo Jesus. Nós temos a convicção de que o que foi feito na cruz, foi um ato que creditou na nossa conta, graça, a conta estava zerada, o que nós tínhamos em abundância na nossa conta, era punição. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Todos pecaram. João mesmo fala, aquele que diz que não peca é mentiroso. Nós pecamos no passado, pecamos no presente e vamos pecar no futuro. A única diferença é que Jesus levou os nossos pecados. Ali na cruz, derramou o seu sangue para que os meus pecados fossem perdoados, para que essa dívida fosse perdoada, e Ele creditou essa graça para nós. Ele encheu a nossa conta, que estava zerada, aliás, não estava zerada, viu, Azenate? Estava negativa. A nossa conta estava negativa, de graça, de benefícios diante de Deus. Mas Jesus, Ele creditou em nós, então, nós entendermos isso. Se não olharmos para a cruz, e não a enxergarmos como o fato mais significante do universo e da nossa vida, nós estaremos dando em murro de faca, em ponta de faca na nossa vida. Nós estaremos esmurrando o ar, nos cansando, colocando tudo das nossas energias com pouca resposta. Como nós reconhecemos essa grande e maravilhosa graça de Jesus, que não reconhecendo, aproximando-nos de Deus, pelo que Ele fez, e não pelo que Ele nos fará. Então esse é um primeiro ponto aí, esse texto de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, especialmente aí o versículo 22, que fala como nós podemos reconhecer, é nos aproximando diante de Deus, e nos aproximar diante de Deus, significa consagração, significa dedicação, significa entrega,
entrega de vida. Entregar a vida não significa colocar o nosso pescoço numa guilhotina. Não, significa colocar as nossas expectativas nele. Colocar a nossa atenção nele, colocar o nosso amor nele. Quando nós olhamos o Salmo 37,4, que temos falado, principalmente nas quartas-feiras, deleita-te no Senhor, alegra-te no Senhor, satisfaça-se nele, busque o seu prazer nele. Sabe, isso é reconhecer, isso é aproximarmos-nos de Deus. Isso significa nos aproximar de Deus. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, em plena certeza de fé de que Ele nos recebe não por nós, mas que Ele nos recebe por causa de Jesus. Por isso que depois, quando nós terminamos as nossas orações, nós sempre falamos em nome de Jesus. Não é ato mecânico isso não é regrinha de oração, é convicção de que nós só estamos conseguindo falar com Deus, e Deus só está nos ouvindo, porque Jesus abriu essa porta. O véu foi rasgado de cima a baixo. Então, diante dessa graça e dessa misericórdia, nos aproximemos de Deus pelo que Ele fez, e não pelo que Ele nos fará. Olhando para a cruz, gente, como o fato mais importante do universo. A cruz vai muito além do símbolo da cruz vermelha. Sabe que o Islã, em muitos lugares, eles não recebem a cruz vermelha, entidade de assistência, por causa da cruz vermelha. Eles odeiam a cruz. É uma característica do Islã, eles rejeitam a cruz. Se existe uma religião, principalmente no Irã, no Islã, que é uma população, é um governo islâmico xiita, quem é pego pregando a Bíblia ou lendo a Bíblia, ele é condenado pelas cortes, ele pode ser condenado à morte. Isso é algo real que se tem. Eles não admitem nada que não seja o Alcorão. Eles não admitem nada que não seja a fé em Maomé. Eles odeiam. A cruz é o fato mais significativo. No nosso coração existe um vazio de Deus. O coração do ser humano é um coração vazio de Deus. O ser humano, ele tem sempre esse vazio no seu coração, e nada o satisfaz. Só uma coisa o satisfaz: o próprio Deus. Porque existe um vazio no coração do homem, cujo tamanho é o tamanho de Deus, e só Deus pode preencher. E nós dizemos, pelo fato de Cristo falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida, o formato desse vazio é o formato de uma cruz. Por isso é que a cruz é o fato mais significativo do universo. É a cruz que reconcilia o homem com Deus. É Jesus que é o nosso referencial. O nosso referencial não pode ser mais o referencial adâmico. O que nós trazemos de Adão é a nossa estrutura pecaminosa, estrutura corrupta. Mas por que Jesus? Porque o Espírito Santo vai nos esculpindo a imagem de Jesus, e nós somos tornados à semelhança de Jesus, aos poucos. Isso chama-se santificação, a cada dia sendo cada vez mais parecido com Cristo. E esse é o segundo grande projeto de Deus, porque o primeiro grande projeto de Deus é que o ser humano o adore, e o glorifique, e o exalte. E o segundo grande propósito de Deus é tornar o ser humano à semelhança do verdadeiro homem, que é Cristo, sem pecado, não a semelhança de Adão. Aproximando-nos de Deus pelo que Ele fez e não pelo que Ele fará. Em segundo lugar,
que nós possamos estar assumindo a posição que nós temos agora. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro no capítulo 2, é logo depois desse texto de Hebreus, logo depois vem Tiago, e logo depois de Tiago vem a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, capítulo 2, versículo 5, aí de Tiago, ele diz, eu vou ler a partir do versículo 4, tá? Para a gente ter a ideia completa. Chegando-se a ele, ou seja, chegando-se a Jesus, que é a pedra que vive, que foi rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, ou pedras vivas, são edificados casa espiritual para serem, o que diz aí na sua Bíblia? Sacerdócio santo. Nós, como pedras vivas, fomos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós somos tidos como sacerdotes santos. Um princípio evangélico, bíblico, por conta desse texto, é que nós temos uma característica, que é o sacerdócio universal do crente. Antes, lá no Antigo Testamento, só o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus, uma vez por ano, pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Ou seja, ele ia diante de Deus, interceder pelo povo. Agora, a igreja é quem faz isso, eu é quem faço isso, você é quem faz isso. Somos como que o sacerdócio, assumamos essa posição de sacerdócio universal que somos por sermos crentes, somos o seu povo, somos a nação santa, somos o povo adquirido. Somos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifício espiritual. Vocês, como diz o versículo 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Novamente, ele falou isso no versículo 5, e ele fala também no versículo 9, que nós, como geração eleita, como povo de Deus, como igreja de Jesus, que é o povo de Deus, somos geração eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que nos compete como sacerdotes é o de, através da mensagem que temos, através da boa nova, através da boa notícia, através do evangelho de Cristo, dizer para o povo que não conhece a Cristo, que não conhece a Deus, que eles podem ser reconciliados com Deus na pessoa de Jesus. Eles precisam entender essa graça, o mundo precisa entender essa graça, o mundo precisa entender essa misericórdia. E quem é que vai pregar, quem é que vai testemunhar? Através da sua vida, não é só através de falar a palavra, também, mas através da sua vida, através do testemunho. Cara, você é diferente dos outros, você é diferente das outras, você se preocupa comigo, você ora por mim, você se preocupa com a minha família, você se preocupa com a minha saúde, você se preocupa em que eu tenha paz, sabe? As pessoas percebem que você tem uma mensagem diferente, as pessoas percebem que você é uma pessoa diferente, e essa percepção do que você é, porque você se aproxima de Deus,
não é? Que você já fez isso através do primeiro lá, como ato de reconhecimento, aproximar-se de Deus, agora assumindo essa posição de sacerdócio real. Essa implicação do sacerdócio real é um privilégio de acesso direto à presença de Deus. Você pode se aproximar de Deus para interceder em nome de Jesus. Esse privilégio você recebeu porque Jesus te deu, mostrando ali em Hebreus no capítulo 10. Essa responsabilidade de oferecer sacrifícios espirituais, porque o sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava no lugar santo e no lugar santíssimo, que eram 2 locais. Um era o local que ele entrava todos os dias, o lugar santo, que é um lugar maior, e o lugar santo dos santos, que ele entrava uma vez por ano somente. E ele entrava ali para interceder, ele entrava ali para sacrificar, ele entrava ali para colocar o elemento que perdoava o pecado do povo. E nós podemos fazer isso não como o sacerdote fazia, nós podemos fazer isso intercedendo, levando para o trono de graças, entrando no trono de Deus e falando com Ele. São algumas implicações do sacerdócio real, oferecendo as nossas vidas como sacrifício vivo. Percebe isso? Olha só a importância de compreender essa graça. Então, a graça e a misericórdia vai muito além do que expressões jocosas, muitas vezes, como aquela que às vezes a gente ouve, só a graça mesmo. Expressões, não é? Verbais. Ou se não, ai, tem misericórdia. São expressões jocosas até, que são superficiais demais. As pessoas, muitas delas, não sabem o significado disto. E o significado disto, e o reconhecimento significa nós compreendermos o que significa essa graça, aproximarmos-nos de Deus pelo que Ele fez, não pelo que Ele fará, e assumir essa posição de sacerdócio universal, porque agora, gente, em Cristo Jesus, nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma missão. E essa missão começa pela compreensão do significado da graça e da misericórdia, e do reconhecimento dela, que hoje a gente fica por aqui. 2 delas é aproximarmos-nos de Deus, como ilustrado, como mostrado pelo texto de Hebreus no capítulo 10, e também assumirmos essa posição de sacerdotes de Deus, de intercessores, de entrando no trono da graça de Deus, em nome de Jesus. Olha só que privilégio, gente. O sacerdócio era um privilégio, a classe sacerdotal era uma classe privilegiada, porque eles representavam diante do povo o próprio Deus. Agora quem faz isso é a igreja de Jesus, sou eu e você, a partir da compreensão correta, a mais correta possível, do significado da graça e da misericórdia. Próximo domingo a gente comenta mais alguns aspectos de reconhecimento dessa graça e dessa misericórdia, mas por enquanto fiquemos com essa. Quais são? Aproximarmos-nos de Deus, pelo que Ele fez. Olha só, a consciência. Quando nós estivermos daqui a pouco celebrando a ceia, vai ser muito importante que nós só podemos estar celebrando a ceia do Senhor na perfeita compreensão do que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Senão nós não estaríamos na condição de celebrar a ceia do Senhor. E também assumir essa nossa posição de sacerdócio universal. Lembrem disso. Graça e misericórdia.
Obrigado, Senhor Deus, obrigado porque mais uma vez pudemos refletir um pouquinho mais e com um pouco mais de profundidade acerca dessa graça e dessa misericórdia tão maravilhosa que vem sobre nós, vem creditada a nós através do sofrimento de Jesus, através do sangue derramado ali na cruz. Queremos te agradecer por isto, que nós possamos, ó Deus, termos a convicção, termos consciência do que significa essa graça, essa maravilhosa graça, e essa maravilhosa misericórdia, que podemos usufruir como vida dada por Cristo Jesus. Oramos gratos em nome de Jesus, amém. Vamos nos levantar, vamos cantar.